que é este daqui. Por não entender, perdi meu amor. Vamos ver do que se trata, né? Olá, Ana e assombrados, como vão? Escrevo este relato a vocês para encorajá-los a fazer o certo. Ai, meu Deus. Não o que está no coração. Para fazer o certo, não o que está no coração somente, mas o que é correto. Escrevo também àqueles jovens, tímidos demais, ou até adultos que na juventude plena se privaram de viver grandes aventuras e quando chegou à fase adulta, acabou por fazer as escolhas erradas. E falo também às pessoas que sonham durante o sono um sonho espiritual e não interpreta da devida forma. Estou escrevendo pelo celular, perdoe qualquer erro. Meu nome é Fulana e pode me chamar com muito orgulho de Fulana. Bom, Ana, feita essa introdução, digo a você que faz parte da minha vida, fazem parte da minha vida desde 2014. E desde então, estou no meu cotidiano, e desde então estão em meu... eu que tô doida aqui, lendo tudo doido. E desde então estão no meu cotidiano em todos os momentos, bons e ruins, como se fossem da minha própria família. Eu sinto como se vocês fossem íntimos de mim, pois na depressão que vivo, vocês me ajudam a distrair a mente. Que bom. Meu filho de 2 anos, ao te ver, ele fala, a Paula, Ana Paula, a Paula. Um beijinho nele. Bom, Aninha, todos os nomes estão trocados, então vamos lá. O ano era 1998, eu tinha 14 anos e era o meu primeiro ano no período noturno da escola. Estava esperando os portões abrirem para entrar na escola no primeiro dia do ano letivo, quando olho para o lado e vejo ele, Dom Juan. Me lembrei da 4ª série e do quanto eu e todas as meninas éramos apaixonadas por ele. Pois era descolado, altíssimo, loiro, com olhos claros e mais velho que todas nós. E criança na pré-adolescência se apaixona fácil, né? Bem, vi Dom Juan e lembrei de tudo isso por 1 milésimo de segundo. E achei bom recordar dessa infância. Mas, Ana, ele estava segurando alguém na mão. Bem mais baixo que ele, mas quando corri os olhos nos braços de Dom Juan até chegar nos braços de quem ele segurava, eu quase caí para trás. É como se o mundo tivesse parado e nunca mais senti coisa igual na vida. Era o irmão dele, filho do seu padrasto, o Beto. Ah, Beto! Ele tinha a estatura mediana, como de um garoto de 14 anos em desenvolvimento. Tinha os cabelos loiros na altura dos ombros, com uma mecha jogada nos olhos. Quando me recordo desse momento, eu sempre me lembro daquela cena em que o Leonardo DiCaprio desenha a Rose no filme Titanic e ele a olha fixamente para desenhá-la e a câmera dá um close no rosto dele com uma mecha de cabelo caída no rosto, sabe? Sei. Pois é, ele era uma perfeita mistura de Leonardo DiCaprio com Kurt Cobain. Uau! Pois o estilo de roupa era grunge. Ana, eu tinha um problema muito sério que trouxe graves consequências para minha vida adulta, que é a timidez. Eu era tão tímida que as oportunidades passavam na minha cara e eu perdia por timidez. Bem, ao chegar na sala de aula, adivinha quem estava lá? Sim, o Beto. Eu fiquei só pensando nele, como ele era lindo, um estilo largado, roqueirinho e sério. Era o meu tipo. Acabamos fazendo amizade, pois o grupinho de amigos roqueiros dele era o mesmo grupinho de amigos roqueiros meus, mas sentávamos longe um do outro. Bem, Ana, como nessa cidade tudo é muito novo, nessa idade tudo é muito novo e intenso, eu comecei a namorar com um rapaz que tinha 21 anos na época. Ele era muito gato, fã de Legião Urbana.
Ele era muito gato, fã de Legião Urbana, dirigia, era super cobiçado por todas as meninas e comecei a namorar com ele. Ele era do time de futebol do meu pai e irmão. Do time de futebol do meu pai e do meu irmão. Então, meu pai permitiu o namoro assim na boa. Eu vivi esses 4 meses de namoro intensamente. Descobri um mundo que não era meu, de gente descolada que não fazia parte do meu mundo, um jeito mauricinho de viver a vida, como eu nunca havia participado antes. Foi muito bom para mim, mas ele sabia que não ia ter nada comigo além de beijos e amassos, pois eu sabia que eu era muito nova para ter relações. Talvez por isso ele tenha terminado comigo. Isso 2 dias antes da final da Copa de 98. Fiquei mal por um dia. Depois foi normal. Bem, me lembro que tivemos alguns dias de folga na escola e logo que voltei tudo estava normal. Olhei novamente para o Beto e ele estava lá, com seus cabelos no olho e copiando a lição da lousa. Passado poucos dias, na saída da escola, quase subindo a minha rua, eu com a minha ridícula timidez estava do lado direito da rua e o Beto do lado esquerdo. Quando ele fala: "Fulana, você quer namorar comigo?" "Aí, Ana", eu respondi na lata: "Não." Daí ele abaixou a cabeça e seguiu o caminho. Bom, minha vontade era de dizer que sim, mas eu achava que era brincadeira e também que fazia muito pouco tempo que eu havia terminado o meu namoro. Então, no outro dia, na saída, ele perguntou novamente e eu respondi não de novo. Dias depois, indo embora, novamente ele disse: "Fulana, essa é a última vez que pergunto. Você quer namorar comigo?" E eu disse um não cheio, porém fazendo doce, sabe? Fazendo doce. Então, pois eu queria dizer sim, mas a minha maldita timidez me impedia. Ana, eu não sabia que essa resposta ia se tornar um dos maiores arrependimentos da minha vida. Hoje, com 35 anos, 35 hoje? Hoje, 98, tava com 14. Olha, eu fazendo as contas aqui. Hoje, com 35 anos, continuo me perguntando por que eu fui tão covarde. Ana e assombrados. Realmente, ele nunca mais me pediu em namoro. Passou um ano e eu apaixonada por ele. Subíamos cada um de um lado da rua na saída da escola, mas sem trocar uma palavra. Passou mais uns anos e eu lá, suando, gaguejando a cada palavra que ele trocava comigo. Fiz 17 anos e comecei a namorar outro rapaz. Fiquei namorando com esse rapaz por 6 anos da minha vida. Ele era um homem muito bom, porém cada vez que eu via o Beto na rua, eu até tropeçava e percebia que o sentimento ainda estava lá. Bem, Ana, isso tudo que contei até agora foi importante para entenderem o sobrenatural e como não percebemos o que Deus quer nos dizer muitas vezes. Sempre fui muito espiritualizada, desde pequenininha, e então eu buscava um lugar onde me encontrava espiritualmente. Busquei em absolutamente tudo, no misticismo, no espiritismo, na bruxaria, no evangelismo, entre outras crenças. Mas meu local foi dentro da Igreja Católica. Cada um tem um chamado, o meu foi lá dentro, e como até hoje me faz tão bem. Então, quando tinha já os meus 18 anos, eu tive o meu primeiro sonho espiritual. Foi com o Beto. Já não o via há um bom tempo, pois havíamos terminado a escola. Eu sonhei com o tempo todo cinza, nublado, horroroso, e eu partia nas ruas, procurando o Beto, desesperadamente, para falar algo para ele. Eu andava naquelas ruas cinzas e chegava numa festa, e via os nossos amigos em comum e perguntava: "Onde está o Beto? Eu estou procurando ele, mas eu não acho." Daí o nosso amigo falava: "Olha, ele deve estar na casa do pai dele, mas eu fiquei sabendo que ele foi embora."
Ana, o sonho terminava com um vácuo e eu acordei. No dia seguinte, sonhei com ele novamente. Sonhei com o mesmo tempo nublado e cinza e que eu ia até a casa dele, perguntava por ele, para o Dom Juan, seu irmão, e ele falava com grosseria que ele não morava mais lá. Quando olhei para uma árvore grossa à frente e cobras subiam no tronco numa espécie de dança e eu me assustei ao acordar. Dias depois veio o mesmo sonho, com o tempo cinza e trevoso, saía novamente à sua procura e via a cobra rondando uma árvore. Ana, até que chegou uma sexta-feira, meu último sonho. Eu estava na varanda, na frente da minha casa, que é um sobrado, e via, passando na rua, o Beto, do mesmo jeito que havia visto da primeira vez na porta da escola, novinho e lindo. Ele passava, olhava para cima e me dava um tchau de adeus. Ana do céu, no dia seguinte, ao acordar, me levantei para comprar pão e passei na rua dele para ver se eu via alguma coisa, pois eu fiquei preocupada. Pensei que o menino ia morrer, sei lá. Na segunda-feira seguinte, fui à reunião escolar da minha irmã e encontrei a minha melhor amiga lá. E comecei a contar que eu estava preocupada com o Beto, pois eu estava sonhando com ele de uma forma muito estranha. Quando ela falou: Fulana, você não ficou sabendo, não? O Beto se casou neste sábado. Parece que ele engravidou a namorada dele. Eles iam terminar antes disso, mas o pai dela apontou uma arma para ele, o obrigando a se casar. E ele casou na igreja e tudo. Ana do céu, eu sentei no banco duro da escola, sentindo como se o mundo tivesse caído em cima da minha cabeça. Eu, como católica praticante, ouvindo que o Beto havia se casado na igreja, fez com que eu chorasse e sofresse copiosamente, pois não se pode casar 2 vezes na igreja. E mesmo eu namorando na época, no meu coração ainda havia esperanças. Bem, sofri, chorei e continuei namorando. Fiquei um tempo sem saber nada dele, até que soube que ele havia se separado e estava namorando uma esmilinguida que conhecia da época de escola. Quando vi os dois na rua, eu estava um pouco menos tímida. Passei por eles, o cumprimentei e ele não gostou. E ela não gostou. Ela devia saber de alguma coisa. Terminei meu namoro de 6 anos. Me aprofundei mais na religiosidade, virei missionária franciscana e conheci um rapaz. Ele era missionário, ex-dependente químico. Me apaixonei. Era um negão alto, forte, bem educado, inteligentíssimo. Não falei para ele do Beto, para ele não ficar com ciúmes. Fiquei 5 anos entre namoro e noivado, onde apanhei, fui xingada, proibida até de respirar e olhar para os lados. Foram 5 anos de tortura psicológica e emocional. Terminamos e ele descobriu que tinha HIV, que pegou em uma de suas quedas na droga, onde teve relação com prostitutas em biqueiras enquanto consumia drogas. E Ana, você acredita que quando ele falou para mim, queria que eu voltasse com ele para cuidar dele? Já pensou ele passar para mim a doença depois de ter pego com prostitutas? Ou seja, me traindo e ainda eu ter que fazer a compreensiva e cuidar dele e de mim junto? Pois é, eu não quis voltar e ele me agrediu no meio da rua. Consegui fugir, pois cheguei perto de um postinho policial. Enquanto eu estava namorando ele, eu ainda pensava no Beto de forma carinhosa. Logo após terminar, conheci um rapaz que tinha os mesmos dons que eu, de cantar, e ainda era multi-instrumentista. Me apaixonei à primeira vista. Cantávamos juntos e era lindo, mas me decepcionei quando soube que ele estava lá na comunidade onde eu era missionária para se recuperar da dependência química. O meu mundo caiu, mas resolvi seguir em frente. Meu pai espiritual orou para mim,
tirou a palavra e me disse que não era para seguir com esse relacionamento, pois eu ia sofrer, e não era de Deus. Outras pessoas ungidas vieram me falar também, mas eu estava revolts na época e decidi seguir em frente. Eu vou chamar o meu novo namorado de babaca. Eu acabei saindo da comunidade depois de 10 anos e do ministério de música onde cantava para viver essa história de amor com o babaca. Bem, ele veio viver na casa dos meus pais comigo e logo marcamos o casamento. Casamos com 11 meses de namoro. Ele sobrevivia com o dinheiro da música. Foi se apresentar em um programa de televisão cantando e ganhou um dinheirinho legal. Tudo investia em música. Essa era e sempre será a paixão dele. Falei pro meu então marido de que sempre fui apaixonada pelo Beto. Ele ficou um pouquinho enciumado, mas não era o louco dos ciúmes. Fiquei falando dele a noite toda pro babaca e ele até achou bonito. Eu não entendia o porquê de falar tanto do Beto assim. No dia seguinte fui trabalhar. No ônibus, lata de sardinha que pegava para ir até o metrô Itaquera, encontrei com a irmã do Beto. Ela eu conhecia desde pequena, pois brincava com a minha irmã. Quando eu a vi, lembrei do Beto e eu tinha muita vontade de falar para alguém de perto dele que eu sempre fui apaixonada por ele. Agora adulta, eu teria coragem de falar. A irmã dele olhou para mim e perguntou: "Você conhece algum amigo do meu irmão? Não conhece?" Eu respondi: A irmã dele olhou para mim e perguntou: "Você conhece algum amigo do meu irmão, não conhece?" E eu respondi: "Eu sou amiga do Beto há muitos anos. E como ele está?" Perguntei animada. E ela disse: "Ele morreu." Ana, eu dei uma tombada para trás e eu fiquei surda por uns instantes. E ela continuou: "Meu irmão andava estranho e com depressão. Ele largou a namorada dele, arrumou uma interesseira que só queria as coisas dele. Então ele parou de trabalhar, um trabalho maravilhoso que ele tinha. Começou a se despedir da família e até do filho. Ficou no apartamento dele trancado, ouvindo só Legião Urbana. E acabou com a própria vida. Depois de dias fomos atrás dele na casa, pois ele não se comunicava e ele estava lá. Ana, eu chorei baixinho no ônibus, eu chorei baixinho no trabalho. Quando cheguei em casa, falei pro meu marido e chorei baixinho a noite toda. Ele, o babaca, foi compreensivo até. Eu fiquei reclusa, sem entender nada, e tudo voltou à minha cabeça. O dia que o vi a primeira vez, a vez que pediu para eu ver uma música dos Beatles entre os discos da minha mãe, às vezes que o encontrava na rua e não tinha coragem de falar o que já tinha sentido por ele, às vezes que recusei namorá-lo, às vezes que tive sonhos estranhos com ele e às vezes em que tinha que sentar perto dele na sala de aula e quase morria por isso. Bem, eu tenho um bebê de 2 anos, me separei do babaca em janeiro deste ano. Meu relacionamento com ele foi tão traumatizante que faço tratamento para depressão. O babaca ainda está presente na minha vida, por causa do nosso filho. Aninha, não vale nem a pena falar como foi a minha vida nesses últimos anos casada com ele, pois ainda me dói muito. Voltei para a casa dos meus pais, zerei a vida e ainda não consegui me reerguer. Estou engatinhando. Voltei a cantar na igreja, pois isso me faz muito bem, mas ainda é difícil sair da cama. Com tudo isso, penso todos os dias. Se eu tivesse aceitado namorar com ele, se eu conversasse com ele quando tive os sonhos, se na época em que ele esteve doente eu tivesse dado uma palavra de amor real ao Beto, talvez tanto a vida dele quanto a minha haviam sido diferentes. Poderíamos estar juntos, ele vivo e eu também, de certa forma, viva, pois eu me sinto morta. Penso que nossa vida só daria certo juntos
E como fui teimosa pelo medo, vergonha e timidez, e ele, orgulhoso, seguimos caminhos diferentes e isso fez com que a nossa vida fosse destruída. Creio que vou levantar, em nome de Jesus, pois ainda estou aqui e tenho meu bebê lindo para cuidar. Mas não passa um dia sequer que me arrependa de não ter tido coragem. Assombrados, tenham coragem e consciência. Vivam, por favor, e sejam bons para quem vos ama. Obrigada, Aninha. Resumi o máximo, tenha certeza, mas foi suficiente. O que vocês acham? Vocês de religião espiritualista, o que diz vossas crenças a respeito disso? Me contem. Um beijo para todos os assombrados que tanto amo. Então. Talvez se era mesmo para ser nessa vida e não foi, talvez tenha uma próxima vida em que a coisa tenha que ir. Não sei. O pessoal aí, espiritualistas, né? É o pessoal que pode dizer mais a respeito disso. Deixa nos comentários alguma coisa. Eu imagino como deve, né, ter ficado a sua cabeça. O remorso, o arrependimento é forte. Né? Fica sempre aquela questão, e se? E se? Mas não se culpe, as coisas aconteceram. Às vezes era para ser assim mesmo, às vezes a gente não sabe, mas o que foi, agora é daqui para frente. Não adianta ficar olhando para trás. Como, eu sei que o assunto é sério, mas aí eu lembro do... era no South Park que tinha o Capitão Retrospectiva. O Capitão Retrospectiva era um super-herói que aí a hora que acontecia uma coisa errada, aí o herói, ele chegava e falava, tá vendo? Se você não tivesse feito aquilo, isso não teria acontecido. E aí ele vai embora. Tipo, Capitão Retrospectiva. Ele não ajuda em nada, né? Ele só vai lá e fala, tá vendo? Se tivesse feito... Mas não adianta olhar pra trás. Agora é pra frente, né? E realmente isso. Tem uma criança linda de 2 anos que precisa de você. E é isso. É ela, né? É um filho. Um filho. Foca nele. E eu não sei o que passou, mas eu sei que deve ter sido bucha. Não foi fácil. Não tem nem como falar. Esquece, né? Porque eu imagino que não foi fácil. Não é fácil seguir em frente, mas a gente consegue. Consegue. Bom, coisa de outra vida. Deve ser. Eu acho, né? Quando tem essas coisas meio que... É meio irracional, né? Ou talvez, se tivessem ficado juntos naquela época, iam ficar juntos tudo e de repente ver que não ia rolar. Não ia dar certo. Só que daí vocês já saberiam que, pronto. Vimos que não dá certo. E aí, beleza. Agora, como os dois ficaram com a dúvida, ficaram sempre com essa imaginação, com essa, né, achando que poderia... eu não sei, gente. É complicado, né? Mas eu sei que a timidez faz a gente perder muitas oportunidades.